mesmo Eric Weinstein, o Eric Weinstein, lembrando que a gente falou aqui, Eric Weinstein era o diretor do Thiel Capital, que era o fundo de investimento do Peter Thiel, tá? Que era aquele cara que é um bilionário super poderoso, que era sócio do Elon Musk aí. Obrigado, Álvaro Henrique, aí pelo apoio, valeu, Deus abençoe vocês aí. E o Eric Weinstein, ele falou muito sobre essa história estranha do Jefinho. Por exemplo, de onde vem a fortuna dele. Obrigado, Fernando, aí pelo apoio ao canal também. E aí, tem um vídeo, na verdade foi um episódio lá no podcast do Joe Rogan, em que ele falou que ele estava monitorando 4 fortunas sem explicação, tá? E agora eu coloco a quinta, que é o Didinho. As 4 fortunas sem explicação eram a fortuna do D.E. Shaw, a fortuna do Bernie Madoff, a fortuna da Renaissance Technologies e a fortuna do Jefinho. Ele falou, essas 4 fortunas não faziam sentido. Tem alguma coisa estranha de onde veio essas fortunas. E eu acrescento a fortuna do Didinho, beleza? O Eric Weinstein vai explicar pra gente que a fortuna da D.E. Shaw é inexplicável porque a D.E. Shaw ela é uma empresa que utiliza um método para ganhar dinheiro que ninguém sabe como é que é o método. A D.E. Shaw é uma empresa multinacional de gestão de investimentos fundada em 1988 por David E. Shaw, sediada em Nova York. É uma empresa conhecida por desenvolver modelos matemáticos complicados e programas de computador para explorar as anomalias do mercado financeiro. E para você ter uma ideia do tamanho dessa empresa, no dia 1º de dezembro de 2023, a D.E. Shaw tinha 60 bilhões de dólares em ativos sob gestão, incluindo investimentos alternativos e estratégias longas, tá? Então, isso aqui é muito interessante, porque você tem vários gênios da matemática, da física e da ciência que trabalham no mercado financeiro e desenvolveram sistemas para prever as oscilações da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e os caras ganham bilhões, talvez trilhões com isso. Um desses gênios é o David Shaw, ele é ex-professor de ciência da computação da Universidade de Columbia, tem doutorado pela Universidade de Stanford. Ele começou a investir em junho de 1989, tendo garantido 28 milhões em capital da Paloma Partners, né, do Donald Sussman e outros investidores. Ou seja, o cara usa modelos matemáticos que ninguém sabe exatamente como funcionam para ganhar uma fortuna e já tem uma gestão de 60 bilhões de dólares. Então, no caso da D.E. Shaw, da empresa, é uma fortuna inexplicável porque ninguém sabe como é que funciona essa tecnologia, uma tecnologia desconhecida. Assim como o caso da Renaissance Technologies. Renaissance Technologies, ela tem um fundo de investimento chamado Medallion Fund, que por décadas se transformou ali num desempenho nunca visto na história da humanidade. É uma máquina de fazer dinheiro e é uma tecnologia desconhecida porque também foi criada e controlada por um gênio da física e da matemática, tá? Então a Renaissance Technologies é um fundo, um hedge fund, né, com sede lá em Nova York lá também, de negociação sistemática usando modelo quantitativo derivado de análise matemática e estatística, tá? O Medallion Fund, como eu falei a vocês, é um fundo de melhor registro da história dos investimentos. A empresa foi fundada em 1982 pelo James Simon e que era um matemático que trabalhou como decifrador de códigos durante o segundo grande conflito mundial, tá? Então tem a ver com aquele filme Jogo da Imitação, tem a ver com vários filmes muito interessantes aí. Então, mais um gênio, né, o James Simon, que tinha um patrimônio líquido aí, pessoal de 31 bilhões, era a 51ª pessoa mais rica do mundo, tá? Também aí um gênio da física, porque ele foi conhecido pelo trabalho dele no reconhecimento de padrões. Ele desenvolveu a Chern-Simons, a equação de Chern-Simons, né, com o Xing-Shen Chern, e contribuiu para o desenvolvimento da teoria das cordas quando ele forneceu uma estrutura teórica para combinar geometria e topologia com a teoria quântica de campos, tá? Então o cara é um gênio da física e da matemática que criou um fundo de investimento que tem ali a melhor performance da história e tem uma fortuna gigantesca. Ninguém sabe como essa fortuna acontece porque ninguém sabe a tecnologia, porque é uma tecnologia desconhecida, tá? Então, David E. Shaw e o Renaissance Technologies, o Eric Weinstein falava, cara, são fortunas que eu não sei de onde veio.
A terceira fortuna que ele não sabia de onde vinha era do Bernie Madoff, tá? Só que aí no caso do Bernie Madoff, a origem da fortuna dele era gambiarra, tá? Aí era maracutaia. Bernie Madoff, ele foi presidente de uma sociedade de investimento que tinha o nome dele, ele fundou em 1960 e foi uma das mais importantes de Wall Street. Só que ele fazia muita filantropia e tal, mas em dezembro de 2008 ele foi detido pelo FBI porque falaram que ele fez ali umas maracutaias, né? E aí os ativos dele foram congelados. Para você ter uma ideia, dizem, através dessas investigações, que o cara conseguiu, através da maracutaia dele, nada mais nada menos que 60 bilhões de dólares. Ele arrumou 60 bilhões de dólares na maracutaia, tá bom? Obrigado a Cláudia aí, perguntando se o Macaulay Culkin também está envolvido nessas paradas aí, com certeza. A Fernanda aí, Daniel, seu conteúdo é importante, interessante, principalmente abençoado, que Deus continue dando estratégia e sabedoria para cumprir esse chamado. Muito obrigado. E aí, meus amigos, a outra fortuna que o Eric Weinstein estava investigando, que ele não sabia a origem, era a fortuna do Jefinho. E no início dos anos 2000, o Eric Weinstein, ele dava palestras falando, inspirado naquelas empresas da Pedra Escura, né? Todo mundo sabe aqui qual é a empresa da Pedra Escura, né? Além da Pedra Escura, a Blackstone também, e ele inventou um negócio chamado Black Arts Capital. O que era isso? Ele dava uma palestra chamada Black Arts Capital, que significava o seguinte, empresas que conseguiram fortunas que a gente não sabe como, tá? E nessas palestras ele tentava explicar de onde teria vindo a fortuna do Jefinho, que era um bilionário também, né? E aí, ele, numa entrevista recente com o Eric Weinstein, perguntaram para ele, pô, você chegou a conhecer o Jefinho, né? Ele falou sim, ele falou, isso é uma história sinistra, tá? O Eric Weinstein, que era diretor do Thiel Capital, fundo de investimento do Peter Thiel, ele deu uma entrevista recente e ele falou, o cara perguntou para ele, você chegou a conhecer o Jefinho? Ele falou, cheguei a conhecer. Ele falou, essa história é profana, não tem nada a ver com o Jefinho, tem a ver com o que quer que essa coisa fosse. Ele disse, quando nós descobrimos a história do Jefinho, não era a história do Jefinho, é uma estrutura que funciona mundo afora. Aí ele falou, Jefinho é uma construção. Jefinho era um personagem criado para trabalhar no serviço da inteligência e patrocinado por fontes bilionárias da inteligência internacional, tá? E aí o entrevistador fala, pô, você está dizendo que o Jefinho é uma construção, então quem é o construtor? Ele falou, não sei, imagino que seja alguma versão da comunidade de inteligência, tá? E ele fala, só que às vezes o disfarce de alguém é descoberto. E quando o disfarce de alguém é descoberto, eles têm que eliminar o cara, ok? O disfarce do Jefinho foi descoberto, tiveram que eliminar o Jefinho. O disfarce do Didinho foi descoberto, muito provavelmente eles vão eliminar o Didinho também, ok? E aí, pessoal, prestem muitíssima atenção. Nesse momento da entrevista, o Eric Weinstein, ele cita a história de um cara que foi o precursor do Jefinho e do Didinho. E esse precursor me ajudou a entender tudo. Depois que eu conheci a real história do Jefinho e agora que eu estou conhecendo a real história do Didinho, e eu conheci a história desse que foi o precursor dos dois, aí, meus amigos, eu digo para você, essa é a história mais importante que você precisa conhecer na sua vida agora. Isso porque, conhecendo essa história, você vai deixar de olhar o mundo como criança e vai passar a olhar o mundo como adulto, tá? Então, meus amigos, hoje na Arca, eu vou contar a história desse cara, que é o precursor do Jefinho e do Didinho, vou dar o nome dele, vou contar a história toda desse cara, o que ele fazia no mundo, e hoje você vai deixar de ser criança lá na Arca e vai virar um adulto. Você acredita que esse cara, que é o precursor do Jefinho e do Didinho, tem até série na Netflix sobre ele? Você acredita nisso? Tem uma série na Netflix que conta a história desse cara, beleza? E nessa série, ela começa mostrando um jovem sendo recrutado pelo sistema de inteligência lá do Oriente Médio, né? Um cara que trabalhava como contador e que já havia tentado entrar no sistema de inteligência 2 vezes e não tinha conseguido, tá? Então,
esse cara, ele nasceu no Egito, tá? Em 1949, os pais dele, os 3 irmãos, decidiram se mudar para a Terra Prometida, mas ele decidiu permanecer no Egito para coordenar as atividades que estavam tentando ali garantir a consolidação da Terra Prometida conforme um Estado novo, tá bom? Em 1953, alguns espiões egípcios foram descobertos fazendo ali espionagem no Egito e alguns deles acabaram perdendo as suas vidas por causa disso. Uma pequena parte deles foi liberada 14 anos depois daquele conflito dos 6 dias. Apesar do nosso personagem aqui, que eu não vou te falar o nome, só lá dentro da arca, não estar diretamente envolvido com o grupo, ele tinha algumas atividades já nesse sentido e ele frequentemente estava sendo questionado pelos serviços de inteligência do Egito por causa disso, suspeitando que ele era membro do serviço de inteligência. Mirler, depois que eu assinar a arca, eu consigo ver a continuação dos vídeos no YouTube que você continua na arca? Claro, lógico. É de 1955, o nosso personagem misterioso aqui, ele deixou o Egito, foi para a Terra Prometida para poder ser treinado como espião. E o treinamento dele ocorreu coincidentemente nas mesmas instalações onde aqueles outros que tinham sido detidos no Egito receberam o seu treinamento. Ele volta para o Egito em 1956, mas ele foi imediatamente considerado uma pessoa estranha, suspeita, e começaram a monitorar o cara. No início do conflito do Suez, em 1956, que foi travado entre a Terra Prometida e o Egito, e foi nessa época que a Terra Prometida ocupou a Península do Sinai, nosso personagem misterioso ele foi detido pelas autoridades egípcias e retirado do país, junto com outros que sobraram ali em Alexandria, e ele chegou de volta à Terra Prometida em 1957. Foi nessa época que ele se ofereceu para trabalhar no serviço de inteligência, foi rejeitado 2 vezes, né? Só que, segundo documentos oficiais, a agência concluiu que ele tinha um QI muito alto, notável coragem, memória fenomenal, a habilidade de manter segredos, e apesar dele ter aparência modesta, era muito vaidoso e tinha muito conflito interno. Então, para o Serviço de Defesa da Terra Prometida, ele nem sempre avaliava o perigo corretamente, porque ele era suscetível de assumir riscos além do necessário. Em 1959, ele casou com uma mulher lá do território iraquiano e naquela época ele trabalhava como contador, mas o trabalho era intermitente. 1 ano depois, no entanto, houve uma grande mudança na vida dele, tá? E essa grande mudança que aconteceu na vida dele foi o quê? Cada vez mais preocupado com a Síria, especialmente por causa do aumento de tensão ali entre a Síria e a Terra Prometida, a Terra Prometida passou a buscar uma pessoa que pudesse se infiltrar no alto escalão sírio. E naquela época, né, as colinas que ficam lá na região de Golã eram um dos principais motivos de preocupação para a Terra Prometida. E dali, porque era dali que o pessoal lá de Damasco mandava os projéteis para cima do povo da Terra Prometida, tá? Mas essa região que depois viria a ser controlada pela Terra Prometida em 67, quase no final do conflito dos 6 dias, não tinha só uma importância bélica, porque era dali que vinha 30% das fontes de água da Terra Prometida. Então, 3 dos principais afluentes do Rio Jordão têm origem ali, nessas colinas que têm o nome de Golã. Com o objetivo de tentar tirar essa água lá da Terra Prometida, os vizinhos decidiram desviar as fontes do rio. E aí, o governo sírio contratou engenheiros hidráulicos e comprou equipamentos para colocar o plano em prática. Além disso, tinha uma crescente parceria técnica do pessoal de Moscou também com essa galera, tá? Então, nesse sentido, ele voltou a entrar no radar do Serviço de Inteligência da Terra Prometida. Ele falava a linguagem arábica fluentemente, porque ele era do Egito, além do inglês e do francês, era considerado também destemido, tá? Então, meus amigos, esse cara montou um plano junto com o Serviço de Inteligência lá da Terra Prometida, e esse plano aí fez esse cara se tornar o precursor tanto do Jefinho quanto do Didinho. Ou seja, isso que o Didinho está fazendo hoje começa num conflito lá no Oriente Médio e serviu de modelo para o Jefinho e serviu de modelo para o Didinho. E eu vou contar quem é esse cara e o que ele fez lá na arca agora, tá bom? O nome da série e o nome do cara e o que ele realmente fazia, e era só coisa escabrosa, eu vou contar lá na arca agora
nesse momento, por isso que eu te convido para você assinar a Arca. Tem que aproveitar que está na promoção e você poder ter ali acesso a todas essas informações sem as limitações de conteúdo que a gente tem aqui e acesso a mais de 100 horas de material, sem falar os cursos que a gente tem lá exclusivos aí sobre assuntos vitais, tá bom? O link para você assinar a Arca tá aí no chat, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá na descrição do meu perfil no Instagram e lá agora vou contar a história para vocês. Tem gente já falando o nome do cara, mas não adianta falar o nome, você tem que entender o que ele fez. E ali eu vou te explicar isso para você agora, o nome da série e o que ele realmente fez e como isso é o conteúdo mais importante que você precisa saber hoje, porque sabendo isso, você vai entender a conexão do que está acontecendo na Terra Prometida com o que está acontecendo lá com o caso do Didinho. Vamos lá para a Arca? Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas, tem que é bom. Até em breve com mais conteúdo exclusivo.